Fala aí, seus meliante cabeça de bagre, tudo bem com vocês? Tudo azul, né? Após mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, mas o vídeo de hoje é para falar especificamente sobre o atacante Michael, que mais uma vez voltou a ter o seu nome vinculado ao Cruzeiro. Em notícia trazida pelo jornalista Thiago Fernandes, ele disse que o Cruzeiro estaria disposto a pagar o equivalente a 2,5 milhões de reais por mês para poder contar com o Michael no elenco do Cruzeiro, em nosso projeto promissor, principalmente para o ano de 2025. E aí cabe algumas reflexões. É bem provável que essa negociação tenha voltado a ganhar força por causa da negativa que tivemos na negociação com o Dudu, que já é um assunto encerrado, página virada, mas meio que era um ou outro, porque trata-se de dois jogadores bem caros no mercado. Então, não apenas seria o bastante bancar esse imenso salário de 2,5 milhões de reais por mês, mas também pagar uma compensação ao Al Hilal, clube este com o qual o Cruzeiro tem boa relação, principalmente após a transferência do Matheus Pereira ter sido feita com êxito, o Cruzeiro inclusive já tendo pago a primeira parcela. O Alexandre Matos e o Pedro Lourenço são dois profissionais que têm boa relação com o empresário do jogador também, inclusive nessa última semana aí o Pedro Lourenço emprestou o próprio jato particular para o empresário do Michael ir de BH até Campo Grande, que é onde ele mora. Então existe uma boa relação entre as partes envolvidas, mas cabe reflexão se vale pagar tudo isso no Michael ou não. Que é fato que ele é um bom jogador, isso não se discute, tá? Inclusive já já eu vou colocar os números dele aqui na tela, mas cabe a reflexão de até onde vale a pena ir para poder contar com o Michael no time. Para mim, o principal ponto é que o Cruzeiro precisa de um jogador na faixa de campo que o Michael ocupa. Ainda vejo a nossa beirada de campo, especificamente pela direita, como a posição mais carente nesse elenco nossa, e o Michael entra exatamente ali, assim como o Di Maria, que como todo mundo sabe é um nome que para mim seria um sonho tê-lo no Cruzeiro. E para completar essa reflexão, se o Cruzeiro está disposto a pagar 2,5 milhões de reais por mês no Michael, será que com essa mesma grana não seria possível trazer um Di Maria para cá? Eu não vejo, cara, que um jogador ganhador e vencedor na carreira como foi o Di Maria, com várias Champions, Copa do Mundo, etc e tal, que ele nesse momento da carreira, onde ele está indo para a curva final, que ele vá priorizar apenas e somente a grana. Se um clube apresentar a ele um projeto vencedor, para ele continuar levantando o caneco e fazer história, como eu acho que é o projeto que o Cruzeiro tem aqui para principalmente o ano de 2025, talvez isso pudesse ser um fator que ajudasse a convencer o Di Maria a vir para cá. E aí, aliando o poder aquisitivo que o Cruzeiro tem hoje com esse projeto grande de ganhar títulos, etc e tal, pode ser dois pilares importantes para se conseguir trazer jogadores importantes, como o Cruzeiro conseguiu o Wallace, como conseguiu o Matheus Pereira, o Matheus Henrique e quem sabe um Di Maria da vida. Mas o empresário do Di Maria disse que por hora ainda não teve nenhuma proposta oriunda do futebol brasileiro, então até então ninguém formalizou nada ao Di Maria. Mas sobre o Michael, cara, acho bom jogador, sempre, desde quando ele surgiu para o futebol brasileiro, fazendo aquela baita campanha no Goiás, ele conseguiu manter o ótimo nível dentro de campo, muito bem no Goiás, muito bem no Flamengo e muito bem no Al Hilal agora. Se a gente parar para analisar apenas e somente os números, essa passagem dele pelo Al Hilal tem sido a melhor da carreira dele. Foi muito bem no Goiás, muito bem no Flamengo, mas os números dele são ainda melhores no Al Hilal e eu vou colocar aqui na tela agora. Ó. Aí eu dei uma oreada aqui, mas tá aí, ó, tá na tela os números do Michael pelo Flamengo. Ele tem 103 jogos com 22 gols e 12 assistências, ou seja, 34 participações em 103 jogos, uma média de a cada 3 partidas ele participou diretamente de um gol. Pelo Goiás, 101 partidas com 17 gols e 15 assistências, 32 participações em 101. Mais uma vez, repetindo a média ali de a cada 3 partidas participou diretamente de um gol, média semelhante à do Flamengo. E no Al Hilal, ele tem praticamente o mesmo número de jogos, né? 102 partidas com 20 gols e 25 assistências, ou seja, são 45 participações em 102 jogos, uma média aí de 2 e pouco, 2 jogos e meio, um pouco menos para participar diretamente de um gol. Então ele tem praticamente o mesmo número de jogos por todos os clubes e percebe-se que no Al Hilal é onde, através das assistências e dos gols marcados, ele mais conseguiu performar desde que surgiu para o futebol. Isso quer dizer que o Michael consegue ser um cara bastante participativo, tanto em gols quanto em assistências, o que acaba sendo
fundamental para um jogador de beirada de campo, porque ele é incumbido de criar jogadas e também de finalizar por vezes. Então eu vejo sim que seria um baita reforço para o Cruzeiro, principalmente pela nossa necessidade e carência no elenco, mas cabe a reflexão, né, se 2,5 milhões é muito ou não para um jogador bom, é verdade, ótimo, mas porra, estamos falando de 2,5 milhões de reais, né? Um salário 50% maior do que recebe o Matheus Pereira, que é considerado como um craque aqui no Cruzeiro, e com isso seria o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, caso o Michael pinte aqui no Cruzeiro para ganhar tudo isso de grana. É aquela coisa, cara. Pelo lado otimista, não convém a gente fazer conta com o dinheiro do Pedrinho, porque é ele que tá pagando e é ele que sabe até onde dá para ir. Até porque é o CPF dele que tá na frente, é ele que vai poder e ter que pagar os boletos. Mas por outro lado, o nosso lado acostumado com a austeridade, com o futebol equilibrado, liga um alerta. Caramba, será que vale 2,5 milhões num jogador qualquer que seja? Ainda mais no Michael, por mais que seja muito bom, não é aquela estrela mundial, aquele cara com presença em seleção brasileira, por exemplo. Então, acho eu que divide opiniões pelo valor que nele talvez seja empregado, mas certamente seria um baita reforço pra gente, porque é uma posição carente no elenco do Cruzeiro hoje. Use os comentários aí para deixar opinião, para que a gente possa trocar uma ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E lembrando que hoje, 10h30 da noite, tem a nossa live Passa Régua, fechou? Aquele abraço, deixa o like, se inscreva no canal e até 10h30 da noite. Tamo junto, vamos que vamos.